conhece da doença, acho que vai ficar melhor assim. O que a gente conhece porque aí eu consigo ler também. O que a gente conhece da doença, né, Val, é muito pouco ainda, né? Isso, claro, tem se falado muito nisso hoje em dia. Mas o que a gente veio falar hoje com vocês aqui é por que os casos estão sendo, em algumas pessoas idosas, e a gente está falando do público idoso, lembrando assim, que 80% das pessoas que têm essa doença, elas são pessoas que realmente não têm muitos sintomas. Mas lembrando que aqueles 20%, 6% delas complicam. E na maioria delas são idosos. Então a gente não está dizendo de maneira alguma que os idosos não são fator de risco e que não necessitam do isolamento e dessa militância que a gente tem que fazer. Mas a gente tem tido algumas surpresas ao longo desse caminho, né? E a gente tem estudado isso, né? Que é a resiliência. Quer dizer, por que algumas pessoas idosas, a despeito da literatura, têm ficado bem? Eu mesma tenho alguns casos com Covid e que evoluíram muito bem, com 90, 85 anos. E isso tem muitos aspectos, né? A gente estuda muito geriatria, eu falo muito de imunologia por causa das vacinas, e tem uma situação super importante que é a imunobiografia. É assim, o quanto que você traz de anticorpos da tua vida. Seja quando você é lactente, no intraútero, seja da genética, seja da epigenética, que é a transformação de você mesmo ao longo da sua vida, não só pelo leite materno, pelo que você se alimentou, o uso de antibióticos e todo o resto. Então, isso se chama imunobiografia. É a tua biografia imunológica. E, obviamente, isso conta de uma maneira que a gente ainda não sabe mais ou menos. E quando a gente fala de envelhecimento bem-sucedido e a gente fala da resiliência para as doenças, tem o aspecto físico, econômico, o aspecto da saúde, o aspecto da imunologia e, sem dúvida nenhuma, o aspecto psicológico. E aqui, Val, que eu gostaria que você falasse para a gente o quanto realmente é importante a gente se lembrar do aspecto psicológico e da positividade nesse sentido, que é a nossa resiliência psicológica também. Val. Uhum. Bom, boa noite oficialmente, obrigada pelo convite. Para mim é um prazer estar falando sobre isso com você. Agradeço a SBGG, a Nestlé, que sempre nos apoia nessas iniciativas. E é bem difícil falar sobre o quanto as nossas emoções podem interferir num ambiente que já está sofrendo tantas interferências, né? Mas você está colocando a importância da genética, a importância do ambiente, e aí eu trago a importância das emoções, mas não para que as pessoas se sintam culpadas por não conseguirem ter boas emoções, mas para que a gente também entenda que as nossas emoções podem nos proteger e nos ajudar a lidar melhor com todas essas outras alterações que nós ainda não sabemos. E com as nossas emoções é o que nós poderíamos saber aí, ou tentar usar melhor. Eu estou ouvindo com barulho. Você tá ouvindo bem? Eu estou te ouvindo bem, mas tem um eco mesmo. Tá. Seria interessante se as pessoas que estão ouvindo a gente mandassem as perguntas. Pode ser sobre esse tema, ou pode ser qualquer outro tema da pandemia ou não da pandemia. Aqui vocês têm uma médica, uma super psicóloga para falar com vocês. Então falem com a gente, mandem aqui as informações. Val, eu tenho percebido muito isso durante o enfrentamento da doença, sabe? Eu tenho muitos pacientes... inclusive tem um trabalho bárbaro de muitos psicólogos, né? Que é ligado voluntariamente, tem muitos trabalhos nesse sentido, né? De voluntários para escutar a solidão dessas pessoas, né? E Val, eu tenho tido muitos pacientes que, contando ou não para imunologicamente bem, que é só para explicar para as pessoas que estão nos ouvindo, é que existem estudos que mostram que a positividade e que a não depressão, o humor, ele é benéfico em relação à imunologia, tá? Assim, na verdade, a gente traz esse tema, mas é baseado em ciência, claro. Então, as pessoas que são mais otimistas em algumas adversidades, elas realmente têm imunologicamente interferon alfa, interleucinas, alguns marcadores bioquímicos que são pró-saúde, né? Pró-imunidade. E tem aquele aspecto também oncológico, né, Val, super importante, que às vezes a gente, por exemplo, fica viúvo ou viúva e a depressão acelera esse processo de envelhecimento, e não é incomum as doenças oncológicas.
pelo mesmo motivo, né? E aí sim pela replicação celular. Então, poxa, como é legal às vezes a gente saber disso e a gente de alguma forma procurar um profissional como psicólogo e poder melhorar, né, esse tipo de imunidade que depende um pouco da gente. Mas, Val, o que eu queria te perguntar é o seguinte, eu tenho tido muitos pacientes, e são muitos mesmo, com muito medo, né, da solidão, medo, Val, da finitude, que agora bateu a nossa porta, né? Se a gente não tinha, talvez, a possibilidade de pensar que eu era idoso e que eu fosse, como diz uma paciente minha, a bola da vez, mas nesse sentido, como que as pessoas estão amedrontadas? Então, eu recebo ligações assim, preciso tomar um remédio porque eu tô com medo. E a gente sabe, Val, que é momentâneo, quer dizer, que é um momento, isso não é um processo instalado, né? Então, quanto que você acha que a gente pode tratar isso e o quanto que o tratamento disso melhora a imunidade da gente? Então, mas na verdade nós estamos vivendo a soma de todos os medos, né? Nós estamos vivendo a incerteza em relação ao adoecimento, incertezas econômicas, incertezas em relação à perda das pessoas que nós gostamos, que eu tenho a perda de um familiar, a perda de um amigo, e isso nos mantém numa situação constante de pressão. Né? Então é diferente, porque se você fala, olha, várias pessoas estão expostas aos mesmos sofrimentos, então todos nós estamos vivendo a mesma pandemia, mas nós não estamos vivendo da mesma forma. Então é como se eu falasse para você, estamos todos na mesma tempestade, mas em barcos muito diferentes. Então quem já tem mais recurso, fica mais fácil você administrar todas essas adversidades. Quem já tem um barquinho mais frágil, agora esse barco vai sofrer mais com toda essa mudança que tem acontecido. E isso vai acontecer, você bem pontuou, né? Isso não sai aí das nossas impressões. Isso tem comprovação, a gente tem estudos que mostram que o indivíduo depressivo, que um indivíduo enlutado, que um indivíduo estressado, ele tem mais risco para doenças oportunistas e para uma série de outras alterações, porque o medo que você disse que é algo muito presente, ele é fundamental para a nossa vida. É importante que eu tenha medo, senão eu não me protejo, eu me exponho. Agora, qual é o limite do medo? Que o medo me ajuda a me defender e o medo me paralisa e me adoece. Porque o meu cérebro, ele vai se adaptar àquilo que as minhas sensações trazem. Então, diante de uma situação de medo, meu organismo reage. Nós percebemos isso no nosso corpo. Se eu me assusto, eu tenho um frio na barriga, eu tenho a minha temperatura mudando. Então, meu cérebro está jogando aí no meu organismo uma série de hormônios para que eu me proteja e me defenda. E na pandemia, nós estamos vivendo isso cronicamente, né? Mas não é hoje ou amanhã. Nós estamos nessa já há algum tempo. E a gente não vê, né, Val? Assim, até é importante. Tô vendo a Cristine Pardal aqui. Cris, faz tempo que eu não te vejo. Tem uma perguntinha pra gente aqui. Mas, assim, o que a gente tem percebido é um pouco a angústia das pessoas de imaginar o pico dessa epidemia, né? Isso traz muita angústia e voltando ao nosso tema, piora até mesmo o nosso enfrentamento da doença. Mas assim, gente, quanto mais tempo a gente fica em casa, mais tempo vai demorar para chegar ao pico. E quando chegar ao pico, ele é mais brando. E é essa a intenção. A intenção não é que a gente não tenha o pico, porque não tem como não ter o pico. O pico pode ser 50% mais ou 30% mais. Toda epidemia ela tem um pico e uma queda. Qual que é o nosso grande desejo e a nossa necessidade? É que isso ocorra de uma maneira mais branda. E para que isso ocorra, ela provavelmente vai ser mais tardia. E isso está angustiando as pessoas. Elas falam para mim, mas não chegou o pico e tal. Então, é uma situação que acaba realmente nos deixando preocupados. Mas é um momento de interiorização, né, Val? Sim, e esse não saber quando vai chegar o pico, porque eu escuto, né? As pessoas, mas você não falou que seria em abril, agora é em maio, agora é em junho. Então, essa incerteza também nos mantém em situação de alerta por mais tempo. E eu penso na tensão, né, Maísa, como algo que nos acompanha continuamente. Você já acorda procurando o que vai te preocupar hoje, né? Então, que notícia que você vai ouvir, o quanto aquilo te deixa apreensivo. E por mais que seja um momento de interioração, de você conseguir pensar um pouco mais sobre os seus medos, nem sempre ele vem como nós estamos falando aqui.
eu posso traduzir esse medo por um mal-estar, por uma indisposição, que eu também já posso associar com o risco da doença, e eu misturo esse medo de adoecer. Então, às vezes, o mal-estar, ele é só um mal-estar, mas mal-estar em tempos de Covid também já gera aí uma série de outros medos que aumentam a minha ansiedade e aumenta o desgaste que eu imponho ao meu corpo. Né? Acho que esse desgaste mantém o nosso sistema imunológico em alerta o tempo todo, né? Mas o quanto você tem que estar pronto, né? Sim, claro. Eu tenho alguns centenários, eu tenho uma de 106 anos, que ela viveu a gripe espanhola, 1918, né? Mas a gente não viveu, né, Val? Então, assim, o que a gente tem que entender é que nas revoluções, nas guerras e nas epidemias ou pandemias, essas situações vão ser de aprendizado. Para alguns mais idosos, que vão aprender pouco, mas para os jovens, sim, certamente um grande aprendizado. E aprender, né, Val, lidar com essas novas emoções. A gente vinha num país mais tranquilo, a gente é muito otimista, né? Muito sol, muita praia, não ficar em casa, né, Val? Não ter esse poder. Aliás, hoje eu fiquei super preocupada. Eu conversei com uma promotora pública e ela me disse do terror que está acontecendo dentro das casas. É porque as pessoas, Val, elas não se conhecem, né? E parece que voltar para a própria casa não era a sua casa. Então é uma coisa estranha isso. Val, eu tenho uma pergunta. Só lembrando as pessoas que a gente colocou o tema imunidade, porque essa vibe positiva, psicológica, da felicidade, etc., ela traz imunidade, isso é baseado em ciência, tá? Por isso que a gente está discutindo um pouco da psicologia aqui. Uma coisa que eu tenho observado e eu acho interessante, eu vou escrever sobre isso, como que também, por um lado, é difícil, mas eu ando nos hospitais e as pessoas passavam rápidas nos hospitais tal, e não viam umas às outras, né? E agora, com as máscaras, elas sorriem mais. É engraçado isso, como isso aproximou, né? Então, assim, todo mundo é bom dia, boa tarde. É uma situação, Val, impressionante. É como se eu estivesse junto com você hoje e amanhã pudesse não estar. Então, olha, que bom que você está aqui hoje para me falar bom dia. E às vezes as pessoas se confundem. Outro dia uma pessoa me confundiu. Eu falei, mas não tem importância. Você me confundiu, mas deixa eu te conhecer. Porque, assim, é uma coisa que você consegue se abrir, né, Val? E eu acho que isso é necessário no dia de hoje. Não, e tem mudado muito a nossa relação com o que é felicidade, com o que é satisfação, e nos colocou numa situação de vulnerabilidade que nos tornou mais humildes, mas é para que a gente aprenda a valorizar pontos mais simples, né? Porque quando você fala, né, de imunidade, e existem correntes da psicologia que trabalham muito com isso, a psicologia positiva é a principal delas, e a gente tem trabalhado muito, cada vez mais, a simplicidade das coisas, o mínimo necessário, e essa pandemia tem nos ensinado isso, né? Então, será que eu preciso de todas as viagens para eu me sentir feliz, ou de todos os carros? Porque essa pandemia e o confinamento, ele nos nivelou todos. Né? Então, claro, com necessidades e com privações muito diferentes, mas colocou todo mundo numa situação de vulnerabilidade. As primeiras pessoas que morriam eram as pessoas com poder aquisitivo melhor, morriam nos melhores hospitais e não adiantou. Então, ao mesmo tempo que a gente tem aí toda a nossa defesa, toda a nossa imunidade abalada, porque a gente tem que lidar com uma pressão por muito tempo, por outro lado, é uma oportunidade de rever os nossos valores mesmo, né? E o quanto de poder conhecer as pessoas com as quais eu convivo. Né? Você falou, olha, as pessoas, né, têm dois extremos e o envelhecimento ele é heterogêneo e acho que os dois polos é quem está sozinho em casa e é quem está mal acompanhado, né, ou quem está involuntariamente acompanhado, porque você tem que lidar com o medo da morte, o medo do adoecimento e ainda conviver com uma pessoa que é muito diferente de você, que sem estratégias fora de casa para isso, né, porque se eu encho a paciência de ficar aqui com uma pessoa, eu vou dar uma volta, eu vou no cinema, eu vou no parque, eu não vou, né? Mas eu viro para um lado, a pessoa vira para o outro e nós vamos continuar lidando com isso, né? É muito difícil. Eu tenho algumas perguntas aqui. Eu tenho a Mari Reis, ela perguntou o seguinte: qual a situação dos idosos no pós-alto hospitalar? Então, eu não sei, Val, se você tem, eu posso responder? Você tem alguma Pode. Olha, assim, o paciente que teve Covid, ele realmente se sente assim, pela doença, assim, pela mídia, pela doença e por tudo que acontece, pela própria mortalidade, né, do paciente,
Veja, nos grandes hospitais aqui de São Paulo, os quais eu estou atuando, é 4% de mortalidade, não é uma mortalidade alta. Mas a doença, a carga da doença e o tempo que ele necessita do tratamento, por exemplo, na UTI, é muito alto. Então, é um paciente que invariavelmente chega em casa muito diferente do que saiu. Tá? Então, assim, respondendo a pergunta da Mari, como que ele chega no pós-alto hospitalar? Os meus pacientes, eu posso dizer pelos meus, eles voltam felizes, alegres, mas com uma necessidade de reabilitação física, psicológica, fonoaudióloga, médica, pelos próximos 6 meses. Então, a doença Covid não é uma doença que termina na alta hospitalar. Aliás, Val, a gente vai fazer um debate pela SBGG e eu já estou aqui anunciando, fazendo um merchan, e você está num debate que a gente vai falar da quarta onda. A quarta onda, eu acho que é essa psicológica, que é essa que vem afrontando a forma como a gente voltou para casa e como a gente lida com a vida depois disso. Você quer acrescentar alguma coisa na pergunta da Mari? Quero. Eu acho que o tratamento ele não termina com a alta, começa uma etapa onde ele vai precisar, dependendo do grau de complexidade, ele vai precisar de cuidador, ele vai precisar de acompanhante, e aí nós vamos entrar num outro problema que nem todas as pessoas têm acompanhantes. E qual é a diferença de você viver uma pandemia? Por que um paciente que tem alta de Covid ele é mais complicado do que um paciente que tem alta de um AVC ou de uma outra cirurgia? Porque quando um doente volta para casa e todo mundo está bem, ele vai ser melhor acolhido. Quando ele volta para casa e todo mundo está vivendo lá a mesma tempestade, então pode ser que alguém que vai cuidar desse idoso também está com medo de adoecer, também está com medo de perder o emprego. Então os cuidados eles precisam ser muito mais assistidos por nós profissionais, para que a gente também ajude as pessoas a lidarem com alguém que volta de um tratamento e que vai continuar, porque eu também, a gente cuida de alguém morrendo de medo de ficar doente também, de contaminar os nossos familiares. Isso viveu com isso agora no hospital. Fui ver uma paciente com 39 graus de temperatura, podia jurar que não era Covid. Então é isso, tá batendo, Val, na nossa porta novamente, né? Só para as pessoas entenderem, eu acho super interessante isso. Num primeiro momento, essa doença, porque o vírus é democrático, né? Ele não escolhe as pessoas, ele é totalmente geral. Foram dessas pessoas com a classe mais superior. Daí ele foi para a classe inferior, que é o pessoal da periferia, que não teve tanta informação e etc. Mas agora ele volta de novo para essa classe superior, tá? Então a gente tem hoje, no momento do Brasil, pessoas de novo acometidas que teoricamente estavam mais protegidas. Então, Val, realmente não sei quando isso termina e esse é o contexto, eu acho que a gente não tem discutido como saúde pública esse contexto psicológico, de como essas famílias, de como atuar com essas famílias, com essas perdas e com esse luto, que temos perguntas aqui. Só mais uma questão, Maísa, e ajudar essas famílias a nos ajudarem. Porque uma família que está cuidando bem do seu idoso, e um idoso que está se sentindo bem cuidado, ele também vai melhorar mais no tratamento dele. Porque quando nós vamos falar, não é só o pensamento positivo, ou não é só o bom humor. Eu preciso dormir direito, eu preciso me alimentar direito, porque a minha recuperação, você sabe melhor do que eu, depende disso. E se eu não estou conseguindo ter energia ou disposição para fazer isso, isso vai interferir na minha recuperação física, né? E outro viés também, né? O idoso ele não pode se esquecer em casa por causa da pandemia. Ele não pode morrer em casa com as suas doenças crônicas não controladas por causa da pandemia. Mas é justamente isso. A situação imunológica, a resiliência imunológica melhor que a gente pode ter, como eu disse, tem vários aspectos. Não pode esquecer de se alimentar e de se hidratar e cuidar das suas doenças. O otimismo, né, Val? Como que a gente pode... Eu vou te perguntar essa. Como que a gente pode fazer o sorriso sair debaixo da máscara? Como que a gente, no profissional de saúde, Val, mantém a positividade tão necessária para a pessoa que a gente precisa tratar? Olha, mas eu acho que essa é uma questão bastante delicada, porque dificilmente alguém que trabalha com cuidado de saúde não é apaixonado pelo que faz, né? Então, dificilmente você não vibra com as pequenas melhoras, você não tem aí uma satisfação com aquilo que você vê. E hoje, o nosso sorriso, a nossa forma de expressar são os nossos olhos, né? A gente sorri com os olhos, a gente interage com o olhar, e o que vai fazer os nossos olhos brilharem o quanto a gente consegue ver um sentido naquilo que está sendo feito, né? O quanto
você pode transformar ou ajudar alguém a se cuidar melhor. E a gente tem visto isso acontecer, porque é fácil ser otimista quando está tudo bem, né? A grande dificuldade é quando você tem um problema pela frente. E o que ajuda muito é você ter um porquê entender. É você ter um porquê, você entender tudo aquilo que você está vivendo. E a gente tem algumas estratégias, desde a meditação, a espiritualidade, a atividade física, a própria psicoterapia, que é um capítulo à parte, né? Para quando, mas você, no seu dia a dia, você pode encontrar motivações para que você se mantenha otimista. Tem pessoas que já são otimistas de personalidade, são pessoas que são mais extrovertidas, mais proativas, são pessoas que normalmente lidam melhor, que a gente fala são pessoas mais resilientes, né? Eu trabalho em clínica há muito tempo, né? Mas aí eu às vezes ouvi algumas histórias de vida com uma série de problemas e você olha e fala como essa pessoa está viva e como essa pessoa ainda acredita na vida, né? E tem algo aí nelas que é um sentido de vida, é um propósito. E hoje a gente tem alguns estudos mostrando que a solidariedade tem feito... tem salvado muitas pessoas que ajudam, não as que estão sendo ajudadas. Porque como nós estamos confinados, a gente pode fazer muito pouco pelo outro, né? E eu saber que eu pude ajudar alguém de alguma forma, e eu nem estou falando materialmente, eu estou falando de um telefonema, de uma carta que eu mando, uma doação que eu faço de algum objeto, um vizinho, né? Você falou das pessoas do teu ambiente de trabalho. A gente precisa começar no nosso círculo mais próximo. Isso nos... E o isolamento, ele não é afetivo, né? Ele é físico, mas ele não é emocional. Quer dizer, você sabe que essa história da máscara que eu te perguntei, para a pergunta agora da Elocare, outro dia uma médica me encontrou no hospital e falou assim para mim, você sabe que eu acho que eu não olhava nos olhos? Porque agora eu não reconheço mais ninguém pelos olhos. Eu achei aquilo tão sério, porque eu acho que o médico é o primeiro a querer olhar o psicólogo, o enfermeiro nos olhos, né? Então, assim, é um outro ressignificado, né? Tomara, Val, que a gente aprenda para melhor, né? Val, Elocare, né? Mas às vezes, só um pouquinho, né? Às vezes, o não olhar no olho é uma defesa nossa. Porque às vezes, o olho no olho é muita intimidade, né? Então, você tem que estar muito seguro ali numa situação. Estou pensando aqui na comunicação de uma notícia desagradável, né? Quando você vai dar o resultado para um paciente seu, que não é o que você gostaria de dizer para ele, mas é o que você tem que dizer. Então, esse olhar, que ao mesmo tempo para ele vai ser confortante, vai ser a presença e a intensidade do que ele precisa, para você pode estar doendo muito aquele olhar, porque é um olhar que vai se decepcionar, é um olhar que vai se entristecer, mesmo que ele não diga nada, né? É aquele olhar que vai baixar, né? Que quando a gente está, perde o brilho, na hora você percebe quando alguém não conseguiu lidar bem com aquilo que está acontecendo. Ele pode até ser iatrogênico, né? Da forma como você faz, ele pode te fazer mal. Mas é fundamental, eu trabalho dessa maneira, né? Eu acho fundamental olho no olho mesmo. Então me chamou a atenção. Mas Elocare, Val, ela pergunta o seguinte: como lidar com as questões emocionais de idosos que residem sozinhos e estão sentindo a ausência das relações presenciais e não possuem habilidades com a tecnologia? Então, esse é o grande problema, porque ao mesmo tempo que pode ser uma boa oportunidade para as pessoas aprenderem a lidar com a tecnologia, porque ela vai ser uma via de comunicação, mas a gente também sabe que sozinho é mais difícil, porque a pessoa pode até ter um celular ou ter um computador, mas se ele não tem uma disponibilidade de ir lá, tentar mexer, descobrir o que está acontecendo, ele não vai tentar, ele depende de alguém que o ajude. Eu vi histórias muito bonitas, mas nesse sentido, voltando para a questão do olhar, né? O telefone substitui. Dificilmente alguém não tem um telefone, ao menos para poder manter esse contato e receber algumas orientações em relação ao que fazer em casa. Mas alguns exemplos que me tocaram foi de uma... Quem me contou foi a neta que foi no Dia das Mães, pegou o violão e foi cantar na calçada da casa da avó,
porque era uma forma dela ver e ser vista, né? Ou o quanto as pessoas dizem, olha, eu não aguento mais não ver as pessoas que eu gosto. Então, um vai lá no portão, o outro fica do portão para dentro, não podem se tocar, mas podem se olhar, podem conversar, mantendo a distância necessária, né? E sempre, eu gosto muito de respeitar o ambiente que a pessoa vive. Então, se ela não usa tecnologia, como ela vai ocupar o tempo dela dentro da casa dela, dentro daquilo que ela tem? Se ela tem uma horta, se ela tem um quintal, um jardim, se ela tem um animal... Então, e tudo, porque as pessoas também estão redescobrindo a casa, Maísa, né? Porque a pessoa fala, mas não tem muito o que fazer. Aí quando você começa a olhar, poxa, tem coisas legais, mas que você, com aquela correria toda e o muito para fora, né? Nós estávamos acostumados com a casa, principalmente nas grandes cidades. A casa é quase um dormitório, né? Quantas vezes eu dizia para as pessoas, eu podia morar numa pensão porque eu não aproveito a minha casa, né? Ô, Val, eu tô pensando aqui, alguém podia ligar para a gente agora e falar assim, olha, na verdade não morreu ninguém. Isso só aconteceu, era um filme para mudar a vida de vocês. Né? Que bom que fosse assim, né? Que eu acho que era necessário, né? Porque assim, eu mesma, você sabe que às vezes eu me pego aqui os meus 2 filhos, eu tenho um de 7, uma de 4. E a gente tá assim, a quarentena do Uno, aquele joguinho de baralho, né? E a gente tá jogando, e a minha de 4 já joga melhor que todo mundo. E a gente tá jogando videogame, etc. E eu trabalho muito e realmente estou ficando muito em casa. E eu falei isso pro meu marido outro dia. Eu falei, olha, de certa forma, eu aprendi muito com tudo isso. Agora, a dor da morte e da não assistência é o que me pega todos os dias, entendeu? Porque a gente entende a morte, mas a gente entende a morte solidária, a morte com dignidade, né? Mas me veio pensar nisso agora, né? Enfim. Acho que isso seria lindo, né? Mas poder viver tudo isso só para amadurecer como ser humano e se tornar uma pessoa mais solidária. O problema é que nós estamos aproveitando, é isso que eu falei, olha, eu estou aproveitando a minha casa, mas eu não estou aproveitando a minha casa tranquila, eu também estou com medo. Tem dias que eu acordo que é muito difícil, porque é diferente você falar, não, vou tirar um mês para ficar em casa, com a vida boa, organizada lá fora. Não tá. Vira e mexe, eu me lembro que está acontecendo uma pandemia, ou eu ouço uma notícia, ou eu vejo, ou eu converso com as pessoas, eu escuto esse tipo de colocação. Então, essa sombra fica presente o tempo inteiro. Então, é uma luta contínua para manter o otimismo, para manter o sentido de tudo isso, né? Então, olha, vai passar, isso não é para sempre. Bom, mas aí quando vai passar, né? Então... Aliás, tem uma pergunta dessa aqui da nossa amiga, Ana Beatriz de Tomás. Bia, um beijo. Um beijo, Bia. E essa quarta onda vai até quando? Eu vou dar minha opinião, Val, só a minha opinião. Acho que a vida toda. Acho que quem viveu isso vai carregar consigo, como foi a Segunda Guerra Mundial, como foram as outras pandemias. Porque aí veio Hong Kong, tem tantas outras, até mesmo depois da espanhola, né? Acho que pela vida toda, né? Eu acho que é realmente um momento em que a gente não vai se esquecer dos momentos apreensivos do hospital, dos momentos de casa. Infelizmente, alguns com algumas descobertas e muitos outros, a imensa maioria, infelizmente, do Brasil. Eu tinha medo, Val, medo que o Brasil fosse reconhecido por um dos países que mais pecaram na condução dessa doença. E eu estou vendo isso acontecer agora. Realmente deve ser lembrado por isso. Então, pelo bem ou pelo mal, mas acho, Bia, que a gente vai viver sempre isso. E você acha? Tomara que a gente nunca esqueça, Maísa, para não cometer os mesmos erros. Porque muita coisa do que nós vivemos agora e que nós estamos aprendendo a viver agora pela dor, eu gostaria de carregar pela minha vida depois da pandemia, né? A questão do autocuidado, o respeito com a minha saúde, o respeito com as pessoas que eu gosto, que eu quero estar mais perto, só que não como um trauma, né? Porque o problema é quando eu guardo essa vivência como uma situação traumática. E o que é um trauma do ponto de vista psicológico? É algo que você não conseguiu elaborar, é algo que você não conseguiu dar um sentido. Então, aquele exemplo que eu falei de uma pessoa, eu me lembrei de uma mulher quando eu falei das pessoas que têm as
histórias de vida muito sofridas, né? Era uma mulher que teve vários filhos, os filhos todos faleceram em condições muito diferentes, uma perda econômica muito ruim, mas era uma mulher que não tinha revolta, ela não atribuía, não questionava, ela dava um sentido para todas aquelas perdas e aquele sofrimento dela, muito apoiado numa espiritualidade coerente, que também é um ponto bastante importante. Aliás, Então, a espiritualidade conta muito, Val. A sim, sim. espiritualidade é um pilar disso tudo. Isso, porque ela te ajuda a ver um sentido naquilo que você está vivendo e aquilo te mantém viva. Porque quando você tem um trauma, você tem uma ruptura, né? É uma ferida, é algo que você não consegue. E tem pessoas que passam a vida inteira agarradas, né? Ou presas a uma situação traumática e não conseguem ir para frente. E a psicoterapia ajuda as pessoas a entenderem aquilo que aconteceu, reposicionar subjetivamente aquilo que aconteceu e seguir, né? Infelizmente, depois que tudo isso passar, teremos muitas perdas. Já perdemos muitos amigos, já perdemos pacientes. A gente tem uma coleção aí de dores que a gente está carregando também. Mas entender e reposicionar para poder seguir apesar disso, né, Maísa? Porque eu acho que essa quarta onda vai precisar de todo um trabalho psíquico, mas nós temos um anterior que é sobreviver sem adoecer. E acho que tem dois tipos de adoecimento que me preocupam muito emocionalmente. Um deles é o psíquico, é o surto, é a tentativa de suicídio, são as crises de pânico, as crises persecutórias, porque todos nós estamos um pouco persecutórios, porque você vai ao supermercado, eu já penso antes de ir, de tudo que eu vou ter que lavar, né? Tem coisas que eu já não compro, porque eu não vou lavar uva por uva, né? Então é aquela questão que você, mas será que eu esqueci? Aí lava a mão, aí vai para um outro cômodo, volta, mas será que eu lavei a mão? Lava de novo. Então essas questões emocionais que já existiam e que se acentuaram é uma das minhas preocupações. E a outra é esse isolamento e o rebaixamento cognitivo que pode advir disso também. Sem dúvida. Mas, Val, pegando o teu gancho, a gente tem um monte de pergunta aqui, mas pegando o teu gancho com essa coisa cognitiva, engraçado, eu estou internando algumas pessoas por um sistema de retaguarda que não são meus pacientes. E então, assim, a senhora morava numa cidade e vai morar com a filha. Elas não se conhecem. E aí um dia ela falou assim para mim, a filha falou para mim, agora eu não sei se eu que estou doente ou é ela, porque eu não sei quem é ela. Isso aconteceu comigo, é uma coisa incrível. E a senhora está demenciada e ela se vê agora. Ela é muito idosa, a filha também é idosa, confinada numa casa, que teve alta de um hospital, não tem como tirar aquela idosa e não consegue se aproximar porque ela estava demenciada e ficou pior. Então, assim, realmente, não só a gente vai ter esse prejuízo cognitivo, mas, Val, quantos casos de distúrbio cognitivo a gente vai reconhecer? Porque é diferente, Val, de eu ir numa casa, vamos almoçar hoje. Então, você senta numa sala e almoça. Outra coisa é você conviver com a pessoa e aí sim você vê os déficits. Interessante isso, né? Então, a vida não parou pela pandemia. Os déficits cognitivos continuaram, as psicopatologias, os transtornos de personalidade, que também é um capítulo à parte, né? Porque você tem aquelas pessoas que têm características muito difíceis de conviverem e que a pandemia não, o confinamento, ele lançou um holofote sobre as pessoas e sobre as relações. Então, você vem almoçar na minha casa, eu combino com você. Eu arrumo a casa, eu me arrumo, eu faço uma comida diferente. Chega um dia de surpresa na minha casa. Pode ser que você vai encontrar uma outra condição. Ou mesmo que eu tenha um déficit, no momento pontual, você não necessariamente percebe. Agora, todos os dias, fim da tarde, quando eu levanto, como eu lido com algumas questões de regra. Então, muito do que está vindo à tona, e também um outro ponto, né? As pessoas estão se separando, ou estão brigando muito, porque as pessoas estão diferentes, né? A Naira falou disso na live dela agora à tarde, né? Ninguém vai separar pela pandemia, porque você já não estava com... Já tinha uma série de questões e que agora você está sendo obrigado a olhar. Na verdade, Val, são aquelas situações limítrofes, seja do humor, seja do casamento, seja com os filhos, seja da amizade, em que você não consegue suportar frente ao estresse. Na verdade, nada mais é que um grande estresse, né? Em que a gente está tendo que, de uma forma ou outra, driblar e sair.
Ô, Val, tem uma pergunta aqui. Desculpa, você quer falar? Só fechar essa questão do estresse. A gente é do interior, a gente não para de falar. Aliás, tem um monte de paciente aqui, a Mari, a Dona Heloísa. Eles não param de falar mesmo para todo mundo. Fala, não pode pôr duas do interior junto, viu, Maísa? Não, é assim, né? O problema do estresse, na verdade, ele sintetizaria um pouco quanto a nossa imunidade está abatida, porque nós estamos num estresse constante de um evento estressor que nós não podemos controlar. Porque é diferente se eu estou estressada por conta do meu trabalho, se eu estou estressada por conta de um relacionamento. Não tem do relacionamento, peço um afastamento do trabalho. Nós não temos como nos afastar da pandemia, né? Então ela vai continuar. Então, se nós não podemos mudar a pandemia, nós vamos ter que mudar as nossas estratégias de enfrentamento ao estresse. E não para proteger o nosso emocional, né? Claro, eu sou suspeita, né? Mas para proteger a nossa saúde física. Porque vai levando a uma série de adoecimentos. Quando eu vejo, o quadro complicou. Claro. Sobre assim, gente, essa pergunta está sempre à tona. Manter o idoso na casa de repouso é seguro? Sai um pouco da nossa intenção da imunidade, mas ok. Ou na família, né? Isso é uma pergunta que tem vindo muito para mim e só vale lembrar. As instituições de longa permanência realmente foram contaminadas. Como foram nos Estados Unidos, como foram na Itália, como foram na Espanha. Por quê? Porque são idosos mais graves, né? Eu tenho uma cidade, tá aqui, estão rindo da gente, que a gente é do interior. Você é de Fernando Prestes, não é, Val? Fernando Prestes. Então, eu sou da Grande Neves Paulista, é lá no interior. Tem uma cidade do lado da minha, chamada Jaci, tá na UOL, eu posso dizer. Tem uma instituição lá muito querida nessa cidade e que muitos idosos foram acometidos e morreram. Teve uma mortalidade muito grande. Porque são idosos mais frágeis, gente. São idosos que... qual que é o sucesso desses idosos, além da imunidade? É o tratamento precoce. Não tenho dúvida que essas pessoas centenárias que sobreviveram, eles tiveram, de alguma forma, a imunidade melhor contra isso. Eles talvez eles tenham mesmo uma menor resposta inflamatória, que isso é super interessante, né? Porque essa doença, Covid, ela é muito inflamatória. Ela faz uma inflamação... A gente está vendo laudos de necrópsias em que o organismo todo é infestado. Cérebro, pulmão, a pele, coração. Então, ela é de uma forma é assustador, realmente, a forma invasiva com que esse vírus atua. Muito mais grave do que a gripe, né? Se um dia a gente achou que a gripe espanhola era perigosa, ela não é tanto quanto a Covid. Então, os idosos que inflamam menos ou que têm a memória inata, têm a memória prévia dessa doença, que pode acontecer, de uma certa forma, eles têm mais resiliência imunológica para sair. Mas não pode se esquecer que o tempo de tratamento e o tratamento melhor e mais rápido é a fórmula do sucesso. Quer dizer, a pessoa boa, num hospital bom, ela certamente tem mais sucesso, tá? Só para lembrar. Então, deixa o meu idoso na instituição de longa permanência e eu levo para minha casa. Gente, se puder levar para casa, ok. Mas tem muitas pessoas que não podem levar para casa. Não podendo levar para casa, ele deve ficar nessa instituição. A gente precisa respeitar a privacidade da instituição de não ter tantas visitas e a instituição tem que ter a responsabilidade de isolar essa pessoa. E assim que ela tiver qualquer sintoma de instabilização ou de gravidade, ela tem que ir para o hospital. Tá? Não sei se eu respondi, mas são dilemas difíceis da gente ter. Val, como é que você vê essa história do luto? Né? Assim, e aí, Val, a gente vai além, né? Porque eu posso não ter a resiliência da imunidade contra a Covid, mas o meu filho pode adoecer por perder a imunidade diante desse processo de não velar um pai, por exemplo, né? Estou extrapolando um pouco para a família, né? Tem uma pergunta aqui. Velar de fato, não se despedir. Como que a gente gerencia isso, Val? Então, isso é muito difícil, né? Acho que a gente tem o luto, ele prescinde de alguns rituais, né? Mas aí tanto a gente tem, né, algumas inversões. Então, a gente não tem só os filhos com medo de perder os pais, mas a gente tem pais com medo de perder os filhos e tem pais perdendo filhos. Você tem centenários, nonagenários que têm filhos idosos. Então, esse luto que nós estamos vivendo é um luto completamente atípico, porque nós não estamos podendo constatar essas perdas. Então, nós não estamos podendo nem acompanhar essas pessoas no adoecimento e muito menos no sepultamento. Então, o velório é você estar junto, é você constatar, é você reposicionar aquela perda. Então, nós estamos vivendo todo esse luto
ao mesmo tempo, tudo junto ali, né? Sem essa oportunidade de ter um simbolismo para isso. E todas essas dores, elas ficam adiadas, porque essa é a preocupação lá na frente, né? Depois de tudo que nós temos que nos organizar para aguentar, eu fico pensando quando o corpo esfria, né? Daquela sensação que você está fazendo, depois que tudo voltou a sair da situação do perigo, tudo aquilo que você não elaborou, tudo aquilo que você não viveu, isso volta e vai prescindir de uma outra elaboração. Então não é só o medo de morrer, é o medo de não poder estar junto, né? E todas as fantasias que isso permeia, né? Mas será que aconteceu mesmo? Será que foi assim? Porque nós precisamos dessa presença, nós precisamos dessa interação para poder entender tudo aquilo que é vivenciado, né? E estamos vivendo um luto antecipatório, né? Porque a gente perdeu muita coisa que a gente ainda não conseguiu substituir, a gente ainda não conseguiu gerenciar de formas diferentes. E esse enlutamento contínuo tem nos trazido um entristecimento, né? Primeiro que é a iminência de que as coisas vão acontecendo, e quando elas acontecem eu não posso estar junto com as pessoas que eu gosto, né? Então eu não posso ser abraçada por alguém que me ampararia ali numa situação de dor. É uma dor muito solitária, é um luto muito solitário. E assim, né, Val, eu acho que é importante a gente estar aqui hoje falando para essas pessoas justamente que a gente tem alguns respiros, né? A gente tem alguns respiros pra gente, né? Algumas coisas que a gente consiga melhorar e respirar novamente, olha, e vamos para frente. Eu gostaria de falar para todo mundo que está aqui, a gente tem algumas dezenas de pessoas, que a gente precisa encontrar isso para seguir em frente, porque isso faz bem para a gente seguir, para aumentar a resiliência de aguentar essa quarentena, esse isolamento. E se porventura a gente adoecer por qualquer motivo, vai trazer imunidade para a gente, né? Eu acho que mais do que nunca, esses problemas são para todos, mas a gente precisa de alguma forma se conhecer e ouvindo a gente falar, poxa, onde que eu posso melhorar, talvez, em alguma coisa, para eu ter mais sossego, para eu ter mais paz mesmo, né? Acho que é o primeiro ponto, mas é não achar que ter medo é fraqueza, não achar que sentir mal-estar, aqueles dias que não... nem todos os dias você vai conseguir ser otimista. E, primeira coisa, não estou bem hoje. Acordei, tá esquisito. Se respeite e corra na contramão disso. Então, se hoje eu não acordei bem, é hoje que eu vou tomar um banho mais demorado, é hoje que eu vou telefonar para alguém, é hoje que eu vou fazer uma comida mais gostosa, é hoje que eu vou ler um livro, vou fazer alguma coisa que me ajude. Porque o que eu posso pensar, né? A gente tem ouvido muitos sofrimentos e a gente também pare para pensar, nossa, como eu sou privilegiada, né? Eu tenho a minha casa, a minha família tá bem, eu tenho comida aqui, que eu posso fazer comida diferente, e eu ainda não estou bem? Quanta gente está pior do que eu? Aí eu me sinto mal porque eu não estou bem. Falou, não, então vamos lá, né? Mas qual é a minha dor? O que está me afligindo? E respeitar, né? Eu acho que autocompaixão é algo bastante importante também, né? De eu ser mais compassiva, de eu me respeitar e cuidar daquilo que está doendo em mim. E uma vez cuidando disso, eu consigo ajudar melhor as outras pessoas também. Porque senão eu fico aqui me debatendo com a minha dor e eu não busco uma ajuda, eu não busco uma forma de me reorganizar com ela. Né? Sim, enquanto alguns, né, brigam por estar confinados e com os filhos, né, fora da aula, né, outros estão passando fome, muitos outros. Basta andar na cidade de São Paulo e a gente vê essa penúria, né? Eu acho que é um sentimento maior. Val, tem uma pergunta aqui, Regina. Valmari, boa noite. Acredito que para o idoso que não incorporou a tecnologia e mora sozinho, vai exigir muito e como eles poderão sair dessa situação? Será que ela está perguntando que vai incorporar depois? Será? Não, eu acho que acho que é como ele vai organizar a vida dele sem o recurso da tecnologia, né? Porque a tecnologia foi uma vilã durante muito tempo para nós, né? Mas é porque a gente trabalha com os idosos e fala assim, olha, sai de casa, vai fazer atividade física, não fica no computador o dia inteiro. A gente é da época da não tecnologia. Olha, as pessoas estão ouvindo, imagina que eu sou dessa época.
Mas você hoje teve durante um período que competir com a tecnologia para as pessoas se movimentarem, saírem, e agora a tecnologia ela é vista como uma aliada, mas ela ainda não é para todos, né? Então, acho que pode se substituir, primeiro, com atividade do seu cotidiano e usando a criatividade. E aí também entra trabalho manual, leitura, música, dança, canto, tem uma série de atividades, mas o que precisa é fazer sentido para a pessoa. Porque se a minha mãe não gosta de cozinhar e eu fico ligando para ela e passando um monte de receitas, eu estou sendo muito mais agressiva e aversiva do que ajudando ela a ocupar o tempo dela. Né? Sim. Então, o desafio para quem não tem o uso da tecnologia é a criatividade mesmo. E voltar para aquilo que é simples, né? Jogo de tabuleiro, trabalho manual e contato com outras pessoas, né? Telefona, escreve, faz um diário, organiza álbum de fotografia, né? Só não fica pensando só nos problemas, né? Ou consolida as informações só na doença, né? Tem, claro. Tem um outro olhar, né? Sim. O Evaldo, né? O Evaldo pergunta assim pra gente, olha, como não gerar o sentimento de rejeição nos idosos que não possuem residências fixas e os filhos reclamam porque eles estão passando um período maior do que o normal? É difícil provavelmente isso, né? Provavelmente na casa dos filhos, né? Provavelmente na casa dos filhos. Gente, é um período de reaprendizado. Tive muitos que saíram da instituição de longa permanência, voltaram para casa. Essa senhora mesmo que eu disse que eles não reconheciam, né, a demência dela, saiu da casa dela e veio, mas eu acho que não é uma invasão, gente. Esse momento é um momento solidário. Eu entendo que as pessoas precisam se ajudar. Né? Como é difícil a mudança, né, Val? Como é difícil. Você Então, sabe, Val, que a gente é difícil da gente mudar. Mas o brasileiro, ele acostuma, né? O ser humano acostuma. Depois que a gente acostumar, será que a gente vai querer voltar? Ou a gente vai continuar na quarentena, não é verdade? Sei lá. Há controvérsias, né? Mas eu acho que tanto uma família e um idoso que coloca um familiar numa casa de repouso, quanto um familiar que faz um rodízio desse idoso, eu acho que nós temos que respeitar e ajudar as pessoas a se adaptarem. Porque tem pessoas que não se adaptam, mas porque são muito obsessivos, porque são muito rígidos, mas a Covid não zerou a vida, né? Então, ninguém apagou o passado porque está doente agora ou porque envelheceu. Então, o que nós também temos que entender é que você conviver com alguém que, tudo bem, você falou da demência, a demência a gente consegue entender que aquela pessoa está vivendo por um déficit, por uma alteração. Mas tem pessoas com as quais você teve uma relação muito turbulenta. A gente tem quadros de abandono, de violência, de abuso, e agora as pessoas precisam ficar mais tempo juntas. Então, como ajudar as pessoas a lidarem com essas situações sem que isso vá para a ação, sem que isso vire um ato mais agressivo? Porque acho que você falou, olha, a minha mãe antes ficava um mês, 2 semanas, um final de semana na minha casa, agora ela está ficando 15 dias. Então, acho que como é lidar 15 dias com algumas questões que me angustiam? Porque antes, 3, 4 dias, eu administrava melhor. O que nós temos agora é que relativizar esse tempo. Né? Então, pensar que isso tem um começo, meio e fim, e pode ser uma oportunidade também de revermos as nossas relações. Né? Sim, Não claro. tem... e tentar reposicionar, né? Não vai apagar, porque às vezes na tentativa de apagar, a gente deixa de cuidar do possível. Então tá bom, olha, minha mãe vai ficar aqui o tempo inteiro, nós duas não combinamos, então eu vou tentar fazer atividades dela com outras pessoas, ou minhas, tentar tirar espaços para ela, espaços para mim, para que nós consigamos nos proteger, né? Porque tem filho que não queria o idoso, mas também tem idoso que não queria ir para a casa do filho, que preferia ficar na casa de repouso ou em algum outro lugar, né? Sim, é uma situação... tem várias perguntas aqui, Val. Tem uma aqui, assim, da Maristela, né? E os idosos que estão com filhos internados por Covid, com o risco de uma perda tão importante, né? Realmente, porque entendam o seguinte, os idosos se isolaram. Vale a pena uma reflexão aqui. Nunca na história dos últimos 30 anos teve tão pouca gripe. Por um motivo só.
Porque os Uhum. idosos estão dentro de casa. E porque a gente se isolou e a gente está lavando as mãos, é o mesmo motivo. Então, assim, mas essa pessoa que precisou trabalhar e que a gente viu aí, né, que teve mortalidade em grupos não só idosos, pode estar doente. Então é muito difícil. Que por muitas vezes esse Uhum. idoso, e eu tenho esse paciente, que tem medo que o filho se contamine, inclusive porque ele precisa trabalhar. Então, é uma situação realmente complicada essa pergunta. É muito difícil para um idoso, gente, passar por tudo isso e ter essa impotência tão forte, tanto de ter a doença e da morte, né, iminente, que ele tem esse medo, como da impotência de fazer alguma coisa por um filho, por exemplo. Um pai não cuidar de um filho, uma mãe não cuidar de um filho. Mas acho que também, Maísa, tem nessa linha que a Maricela pergunta, acho que tem um luto invertido aí, né? Porque um pai é esperado que a morte não aconteça. A gente ainda tem aquela ideia da cronologização da morte, né? Então, os filhos perdem os pais perderam os avós. Então, você ter o risco de perder um filho te traz um luto diferente, mas também mexe muito com a sua impotência e com a responsabilidade. Porque acho que nós vivemos no Brasil, por conta de todas essas questões estruturais e políticas, uma culpabilização do idoso, porque quando você diz o idoso fica em casa e os outros saem, o problema é o idoso, né? Ou quando você diz, olha, esse idoso que é o problema, porque é ele que vai ficar doente. Não, todo mundo vai ficar doente. Então, eu já ouvi de vários idosos, eu não quero que o meu filho se sacrifique por mim, eu não quero que o meu filho pare de fazer as coisas dele por mim. Então, não é pelo idoso, pelo filho, nós estamos todos no mesmo barco, né? Porque cada vida é importante, né? Então, cada pessoa Exatamente tem... isso, exatamente isso. Poxa, eu sou médica de um hospital, mas e o cara que limpa o chão, né? E essas Sim. pessoas, quer dizer, isso tem que ser coletivo, né? Enquanto tem várias perguntas aqui. Tem uma aqui, né? 71 anos, eu sou idosa. Não me sinto idosa. Também acho que não, Cristine, porque idoso é uma situação muito além da tua idade, né? Tem uma pergunta interessante aqui, esses idosos que aqui esses idosos que são idosos e que eles tiveram que parar de trabalhar. Eu tenho alguns casos, alguns familiares. É difícil, gente. Nesse momento, a gente vai ter que continuar em isolamento, é o mais seguro. Mas isso, né, Val, não vai ser para sempre. Eu acho que a gente está mudando demais e muito rápido. Uma hora isso vai tender à normalidade de uma forma mais dinâmica, né? Num tempo que eu não sei falar quando. Mas isso vai acontecer. Os idosos que trabalham vão voltar a trabalhar, porque economicamente, de alguma forma, a gente vai ter que avaliar e viabilizar isso. E não só trabalhar por uma questão econômica, mas também trabalhar para se manter ativo, né? Mas nós trabalhamos em prol do envelhecimento ativo, participativo, da autonomia. Então, para muitos idosos, e a gente tem uma geração que está envelhecendo sem filhos, numa condição cognitiva e física muito boa, e o trabalho faz parte do objetivo de vida daquele indivíduo. O que nós vamos ter que reinventar são as formas de trabalhar. Né? E encontrar outras vias também de nos realizarmos na vida, que não só por meio do trabalho, né? Porque acho que a gente aprendeu com essa pandemia que a gente tem que aprender a fazer outra coisa que não trabalhar, porque quantas pessoas pararam de trabalhar e não tem função na vida, não sabe fazer mais nada que não é trabalhar ou falar de trabalho e não se cuida, não cuida da saúde, não cuida dos relacionamentos. E depois que tudo isso passar e nós vamos ter que reinventar o trabalho, eu espero que a gente não esqueça que a gente também tem vida pessoal. Não é só a CNPJ, a gente é pessoa física também, né? Mas a gente tem ali a nossa posição, né? Sim, é engraçado. Eu também vejo isso. Eu vejo uma grande mudança econômica e social para a gente. Tem várias perguntas, Val. O nosso tempo está acabando. A gente se propôs a fazer 1 hora. Tem uma pergunta aqui interessantíssima que eu sinto também, como a Valesca diz, né? Os familiares internados e que não têm o contato. Valesca, eu acho falho. Acho que o tema, inclusive, é propício para falar isso, que a imunidade daquele que está lá internado seria melhor enfrentada, né? O enfrentamento dessa doença, se a gente tivesse dispositivos que pudessem, de uma forma mais lógica, humanizar esse tratamento, tá? Mas como, Valesca? Como que a gente vai fazer isso num país como esse?
Como a gente vai fazer isso em pessoas que tiram o colchão à noite para deitar, põe na cozinha que vai almoçar no outro dia, né? Essas pessoas são internadas em locais realmente... O que eu tô vendo acontecer em muitos países, em muitas cidades aqui do Brasil, realmente é não humano, né, Val? Não é humanitário, né? Então, assim, Valesca, eu acho muito imprescindível isso. Poxa, na hora que eu mais preciso, eu ter alguém que saiba que eu estou olhando por ele. Mas eu realmente não tenho essa resposta para você. Eu não tenho como fazer. O que eu tenho visto, algumas iniciativas, né, desde tecnologia, então você faz uma videochamada, o enfermeiro, o fisioterapeuta leva o celular, ele fala com o familiar, mas não é um abraço, né, não é um toque, não é aquela presença que nos repõe de energias, né, de recarregar as nossas baterias e os nossos hormônios, as nossas ocitocinas, serotoninas todas aí, que o contato nos tira, né? Mas que é por um tempo, né, Maísa? Acho que vai passar, né? Vai sim. E vai juntos, a gente vai passar mais rápido. Val, a gente está chegando ao fim. Sempre um prazer ficar com você. Obrigada por aceitar. Agradeço a Nestlé, a SBGG, pela essa oportunidade de a gente poder falar. Mas, Val, assim, em uma frase, o que você deixa de recado pra gente? Tem um monte de gente aqui ouvindo, Val. Não sei se você está vendo... Carol, enfim, bastante gente que a gente conhece. Mas um beijo para todo mundo. E Val, me fala em uma frase, o que você quer deixar de recado pra gente? Se respeite. Cuide de você naquilo que você sente. Não dá para estar bem o tempo inteiro. E olhe para a direção daquilo que te faz bem. Seja lá o que for, Maísa, né? Às vezes é aquilo mais simples, mais comum. Eu gosto muito do olhar do estrangeiro, né? A gente olhar para a vida da gente como a gente olha para um lugar novo quando a gente viaja. A gente descobre tanta coisa legal que a gente não descobre na casa da gente, na cidade da gente e não descobre na gente. Acho que esse confinamento foi uma oportunidade. Val, é assim, estava errado, né? Vamos voltar. Gente, eu separei uma frase aqui, tomei a liberdade de separar uma frase do Mandela, que eu acho bárbara e que eu acho que tem tudo a ver com esse momento para a gente melhorar a nossa imunidade através das nossas emoções, né? E cuidado com a emoção das pessoas. Mas antes disso, Val, não é promessa de quarentena. Quando acabar tudo isso, você vem me visitar. Você está me devendo isso. Por favor, hein? Não é promessa. Aí nós vamos repor nossa imunidade ao vivo e a cores. Mas assim, tem uma frase do Mandela, Val, e a todos que nos ouvem, que é o seguinte: